Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de um autor que eu gosto muito, Antônio Torres. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos depois de um breve break. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva nesse tempinho, ative o sininho, dê um joinha, participe, divulgue para que ele possa chegar sempre a mais e mais pessoas. Fique aí que eu volto logo. Então, tudo bem com você? Eu quero falar sobre Antônio Torres e o mais recente romance dele. Antônio Torres é um escritor baiano, um romancista baiano, que tem livros que já são clássicos na literatura brasileira, como Essa Terra, que é o seu primeiro grande sucesso, depois O Cachorro e o Lobo e muitos outros. Eu tenho toda a bibliografia dele aqui em casa, evidentemente eu li tudo porque eu gosto muito de Antônio Torres, sou fã dele. E aí eu dei uma cochilada, pelo menos nos últimos 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, porque ele há muito tempo que não publicava nenhum romance, ele ficou 15 anos sem publicar, e aí no final de 2021 ele publicou um livro, esse aqui, Querida Cidade, e eu cochilei mesmo, dormi no ponto, porque só fiquei sabendo desse livro no início desse ano, imagina, em 2023. Eu parei de pesquisar sobre Antônio Torres porque ele não estava mais publicando. Bom, na hora que eu vi o livro, comprei. É o livro mais volumoso dele. Esse aqui tem 430 páginas, da mesma editora que ele sempre publica, a Record. E Antônio Torres, para quem já conhece a obra dele, aqui eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz sobre um livro dele que se chama O Cachorro e o Lobo, que é o melhor livro dele para mim, né? No meu julgamento, na minha forma de analisar a obra dele. Talvez porque eu me senti ali tão representado naquele livro, e quando a gente se sente dentro de um livro, quando a gente tem um envolvimento emocional, claro, aquele livro então ocupa um espaço muito grande na nossa vida. Mas esse livro também, vamos algumas questões aqui desse livro que são importantes. Primeiro, esse livro, ele não situa em que cidade a história acontece, o livro se chama Querida Cidade, então a cidade, eu diria que é o protagonista dessa história, ou a protagonista dessa história é a cidade. Que cidade é essa? Uma cidade imaginária, evidentemente. Mas a gente sabe e percebe que essa história se passa no interior do Nordeste, por um detalhe muito simples. Quando ele fala da cidade e da culinária, então ele cita comidas que são típicas do sertão nordestino, mungunzá, por exemplo, e muitas outras. Eu cito essa porque essa é bem típica do Nordeste. E a cidade se passa a história principalmente em duas cidades, num povoadozinho e numa cidade maior, e aliás, noutra maior ainda, são três, né? Porque a gente vê aquela cidade típica também da minha infância no interior do Nordeste, quando existia o serviço de alto-falante ali na cidade, uma difusora, como a gente chamava, que era ligada quase todo fim de tarde, passava a Ave Maria, ligava às 6 horas, passava a Ave Maria e depois música. Ali a gente ouvia Nelson Ned, Nelson Gonçalves, Nat King Cole, sim, tocava também música internacional, música estrangeira. Pelo menos lá na minha cidade, né? Núbia Lafayette, Orlando Silva, esses Calbi Peixoto, Ângela Maria. Então isso é muito típico do interior do Nordeste, desse Nordeste profundo, antigo. Então a história, esse é o cenário, é uma cidade do interior do Nordeste. O personagem que é o narrador da história, ele sai da casa dos seus pais muito novo, aos 10 anos de idade, para ir para uma cidade maior, estudar e viver na casa de um tio dele, irmão da mãe dele. Tem toda uma luta, a mãe tentando convencer o marido, no caso o pai dele, a permitir que ele vá estudar na cidade. Isso porque todo mundo achava ele muito inteligente, um menino muito sabido e que ia ser desperdiçado ali. E o pai, ele resiste muito, porque quantos homens têm numa casa, mas essa casa tem condição de crescer, né? Porque é força de trabalho. Então, o pai deixa o filho ir meio a contragosto, porque sabe que é uma força a menos
para ir para o Cabo da Enxada. Mas aí ele vai para a casa desse tio dele. O tio dele vivia bem lá na cidade, tinha um hotel e tinha também uma sorveteria. E aí, lá pelas tantas, ele fica 4 anos na casa desse tio dele, nunca volta para ver seus pais. Mas nesse meio tempo ali na casa do tio, o tio larga a esposa, vai embora com outra mulher, leva tudo, vende tudo que ele tinha, pega o dinheiro, foge, some no oco do mundo, não diz para ninguém onde vai, deixa mais ou menos nas entrelinhas para ele, para o personagem, que está indo embora e que não voltaria. A sua esposa abandonada fica dias e dias esperando por ele, que não vem. O personagem, então, fica na casa, isso é mês de setembro, outubro, uma coisa assim, fica até o ano terminar, porque ele estava estudando, então precisava concluir o ano letivo. A história, então, gira em torno desse personagem, mas muitos outros aparecem na história. Os pais dele, do narrador principal, as irmãs dele, a história que acontece lá no povoado dele, depois a história de um primo dele que foge para não ser morto. Ele era o locutor lá da difusora, e aí ele ofereceu uma música para uma mulher, sem dizer o nome, e aí alguém interpretou que pudesse ser para a mulher do delegado, e ele então é obrigado a sair da cidade, foge, o delegado então termina cometendo feminicídio, mata a esposa, mata um soldado que trabalhava com ele e depois comete suicídio. Então uma história assim que tem muitas outras histórias que vão acontecendo, e o recurso narrativo que Antônio Torres usa nesse livro e noutros também é de não seguir uma linha temporal cronológica, linear. Não, tem momentos que você não sabe muito bem. Quando a história está se passando, ela começa nos anos 50, a história inicia nos anos 50, mas de repente nós já vemos aqui parte da história já nos tempos modernos, que fala de computador, de internet, de WhatsApp, de Facebook, de tudo isso, essas tralhas todas que a gente lida hoje, né? Então é uma história que de vez em quando o fluxo narrativo você tem que ficar bem atento, porque o fluxo narrativo sai dessa esfera cronológica e mergulha então no mundo mais onírico, no mundo de sonho, e aí passado, presente e futuro se fundem em alguns momentos e até se confundem, a gente nem saber muito bem onde está. É uma história muito bem construída. Antônio Torres, quando escreveu esse livro, já estava com mais de 80 anos, então é um escritor experimentado, é da Academia Brasileira de Letras, tem já uma experiência muito grande com esse tipo, com esse modelo de narrativa. Outra questão também muito presente nesse livro dele, que eu gostei muito, é porque ele usa muita poesia e usa muito trecho de músicas que a gente conhece, do cancioneiro popular, né? Música, claro, da década de 50, 60 até 70, mais ou menos, que é onde o fluxo maior da história acontece, e ele vai entremeando com parte da letra. Eu, particularmente, gosto muito. Em alguns momentos também eu me senti dentro da história, dentro do livro, né, misturado com essas pessoas, com essas lutas muito difíceis, né, de quem sai de casa muito cedo. Ele sai muito cedo, então, aos 10 anos, vai para a casa desse tio, conforme eu falei, o tio larga a mulher. Ele então tem que mudar, tem que sair, tem que ir para outro lugar. E aí cai nas mãos dele um livro de Schopenhauer, um filósofo, e ele então mergulha nesse livro, e durante grande parte da história ele fica dialogando com o autor, com suas ideias, com a filosofia. Então é um livro que está presente um elemento também filosófico e religioso, por que não dizer religioso, algo tão presente, principalmente no interior do Brasil. É impossível você imaginar o interior do nosso país, seja em qualquer região do Brasil, que o elemento religioso não seja constitutivo, forte. No geral, as pequenas cidades, elas giram em torno da igreja, quase sempre a igreja católica, e suas festas, a festa do padroeiro, todas aquelas festas religiosas, mesmo com a presença da igreja evangélica, que
cresce muito, mas mesmo assim continua presente, evidentemente, esse elemento religioso. Então, é muito forte também no livro essa questão religiosa, como é que ela é encarada no interior, no Brasil profundo, como isso é vivido, quais as implicações na vida das pessoas. Aqui, inclusive, tem a presença de um padre, né? E aí, depois de muito tempo, aquele primo que era locutor, que foi embora, teve que sair da cidade para não ser morto. Ele, o narrador, está voltando para casa porque não tinha mais onde ficar depois que seu tio abandonou a esposa. E aí ele está na estação de trem quando de repente aparece aquele seu primo que se reencontram depois de muito tempo e o primo então vai dizer para ele que está voltando lá para o povoado porque ele vai levar estrada para a cidade, para o povoado, né, para ligar aquela cidadezinha, aquele povoado que eles foram criados a uma cidade maior, ao estado, ao país e talvez até ao mundo. Essa é a ideia. E ele retorna então à sua cidade, conduzido por esse seu primo maldito, que tem depois um desfecho à história do primo, que eu não vou adiantar, não vou dar nenhum spoiler também sobre a história, né? Mas eu quero instigar você a ler esse livro de Antônio Torres, Querida Cidade, que para mim é um dos grandes livros dele também, né? Um livro já da maturidade. E para quem conhece a sua obra, Um Cão Uivando para a Lua, Um Táxi para Viena da Áustria, outros livros dele, vai então mergulhar nessa história com muita facilidade, vai conseguir transitar entre esses personagens e também se sentir parte da história. Eu acho que essa é talvez uma grande vantagem do fluxo narrativo de Antônio Torres, a maneira como ele constrói suas histórias, é justamente porque a gente se sente parte delas, a gente se sente como uma pessoa que está interagindo com os personagens. E aqui e acolá a gente se emociona mesmo, quase assim que se sentindo mesmo parte da história, quase como se esse livro estivesse contando a nossa própria história, a história da nossa própria família. Porque, como diz Tolstói, todas as famílias felizes são parecidas entre si, as infelizes são infelizes, cada um à sua maneira, né? Então, as famílias são muito parecidas no interior do Brasil, no interior do Nordeste, principalmente, onde se passa essa história, e mais ainda nas décadas de 50, 60 e 70, que foi a partir de 60 que eu tenho mais consciência. Então a gente vê histórias muito parecidas e se repetindo, né, de filhos que têm que ir embora para estudar, para trabalhar, desde cedo querem ir para São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, porque sabe que era aqui que eles encontrariam meios de vida, de sobrevivência, e é isso que acontece com o narrador dessa história. Então, é uma história fantástica, está dividida em 4 capítulos, ele dividiu a história em 4 capítulos, é bom porque facilita, uma vez que tem essa questão de atemporalidade, né, eu diria. Então, ele vai escrevendo essa história muito em cima da memória, né? O personagem vai contando a história em cima da própria memória. E a gente sabe, aqui para nós e para todo mundo, que a nossa memória ela nunca segue um fluxo narrativo cronológico. Quando você lembra coisas de sua vida ou vai contar uma história, você fica lembrando ali fatos que aconteceram há 30 anos, 40 anos, 50, sei lá, e aí de repente você vem com um fato novo, coloca naquela narrativa, né? Esse já é um recurso narrativo muito antigo, ele não foi Antônio Torres que criou, evidentemente. Aqui também nós vemos inclusive elementos do realismo fantástico, que é um traço da literatura latino-americana, principalmente de Gabriel Garcia Marques, que é quem mais vai trabalhar a literatura fantástica. Aqui também nós vemos, em alguns momentos, essa presença, digamos assim, da literatura latino-americana, né, desse traço surrealista que existe na nossa literatura. Antônio Torres trabalha com tudo isso. Eu gostei muito, eu li assim,
muito rápido, li em 2, 3 dias, eu acho. Claro, eu tenho outras leituras, eu não fico unicamente com o livro, né? Poderia ter sido mais rápido. Mas é um livro fantástico que eu quero recomendar, literatura brasileira de boa qualidade. Leia, leia literatura brasileira, leia autores modernos, contemporâneos, das antigas, mas leia, conheça o Brasil, porque nós conhecemos muito mais o Brasil através da obra de ficção, até mesmo da obra de não ficção, você pode ter certeza disso. Antônio Torres é um dos que nos ajudam a conhecer o Brasil e a nos amar como brasileiros que somos. Tá bom? Acho que tá, né? Então fica aí minha dica, Antônio Torres, querida cidade, para você que gosta de uma boa leitura. Eu fico por aqui, mas se você também está comigo esse tempo todo e não é inscrito no meu canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, curta, faça tudo o que tiver direito no canal, tá bom? Tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.